Nossas células são suscetíveis a diversas alterações teciduais, que podem ocorrer devido a quadros patológicos, fatores ambientais como o frio extremo e toxinas de diferentes fontes. Nessas circunstâncias, a célula pode morrer, em um processo chamado de necrose. Vamos entender melhor a necrose no Fisiologia Humana. Diferentemente da apoptose, que é importante no funcionamento adequado do organismo, a necrose sempre é patológica. É muito importante que você compreenda bem a apoptose antes de estudar necrose. Para entender melhor a apoptose, clique nesse vídeo aqui. A necrose pode ser causada por diversos fatores, como hipóxia, que pode ocorrer em diferentes situações, como nas anemias, intoxicação com monóxido de carbono, hemorragias, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias, AVC e infarto. Também pode ocorrer em isquemias diversas que levam ao quadro de anóxia, como infecções, traumas e toxinas, agentes físicos, como calor, frio, radiação e choque elétrico. Na necrose, as enzimas extravasam dos lisossomos, entram no citoplasma e digerem a célula. O conteúdo celular também extravasa através da membrana celular, causando inflamação. Na ausência de oxigênio, o processo da fosforilação oxidativa é inviabilizado, já que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. A célula pode produzir ATP através da glicólise, mas a eficiência é muito menor e pode ser insuficiente para manter a necessidade celular, causando a sua morte. Algumas células, como os neurônios e os cardiomiócitos, são dependentes da fosforilação oxidativa para produzir o ATP. Com a baixa quantidade de ATP disponível, a célula tenta aumentar a glicólise para compensar, mas isso leva ao acúmulo de ácido lático e à consequente acidificação da célula. Como o ATP é essencial para diversos processos, sua depleção interfere diretamente com diversas atividades da célula, que, incapazes de operar sem ATP, morrem. Entre as alterações principais que ocorrem estão a alteração na permeabilidade da membrana celular, extravasamento de radicais livres mitocondriais, paralisação da atividade da bomba de sódio e potássio, degradação do citoesqueleto, entre várias outras. A lesão celular não necessariamente leva à morte da célula. Uma célula pode sofrer algum tipo de injúria e se recuperar. Por exemplo, uma célula cardíaca em uma área de infarto pode sofrer com hipóxia e se recuperar, dependendo essencialmente do tamanho e tempo de privação de oxigênio. Em determinado ponto, a lesão provocada é extensa e a célula atinge o ponto de não retorno, onde ela não irá mais se recuperar. As células necrosadas podem permanecer por algum tempo no tecido ou serem digeridas por enzimas e desaparecerem. As células necróticas também podem sofrer processo de calcificação. Há diversos tipos de necrose e veremos de forma geral cada uma delas. Na necrose coagulativa, a arquitetura básica dos tecidos é preservada por alguns dias. A lesão desnatura as enzimas que atuam na proteólise, impedindo a degradação tecidual. Conforme células fagocíticas são recrutadas para a região, o tecido vai sendo digerido. É comum em áreas de necroses isquêmicas, chamadas de infartos, como coração, rim e glândulas suprarrenais. Na histologia, pode-se observar que a área infartada, as células estão com os contornos preservados, porém, sem os núcleos. A necrose liquefativa é muito comum nas infecções bacterianas e fúngicas, uma vez que os patógenos estimulam a migração de linfócitos que digerem o tecido, tornando-o liquefeito. Por mecanismos não totalmente compreendidos, a necrose liquefativa também ocorre quando há hipóxia no sistema nervoso central, como por exemplo nos acidentes vasculares. Na liquefação, há total digestão das células mortas, resultando em uma massa viscosa líquida. Se o processo é causado por inflamação aguda, como na infecção bacteriana, o material é geralmente amarelado e cremoso, sendo chamado de pus. A necrose gangrenosa não é um tipo específico de necrose.
mas é muito comumente utilizada na prática clínica. Geralmente ocorre em membros, mas comumente nos membros inferiores, que adquire aspecto mumificado. É causada por isquemia tecidual, uma vez que o tecido gangrenoso torna-se infectado por bactérias que possuem atividade liquefativa, passa a se chamar de gangrena úmida. Pode ocorrer também em decorrência da exposição ao frio extremo. A necrose caseosa é geralmente encontrada nas infecções tuberculosas. O termo caseoso, semelhante a queijo, é devido à aparência branco-amarelada da necrose. Geralmente tem delimitações nítidas e a arquitetura do tecido é completamente alterada. A imagem mostra uma necrose caseosa na pleura, membrana que envolve os pulmões. A necrose gordurosa é constituída por áreas focais de destruição gordurosa, resultando frequentemente de lipases pancreáticas e ocorre tipicamente na pancreatite aguda. Uma das funções do pâncreas é a digestão e uma das moléculas que ele produz é a lipase. As lipases digerem gorduras e são liberadas somente em circunstâncias controladas para evitar a digestão de tecidos do próprio organismo. Em uma condição de pancreatite aguda, as lipases escapam das células pancreáticas e liquefazem as membranas dos adipócitos do peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos abdominais. Os ácidos graxos liberados combinam-se com o cálcio, produzindo áreas brancas com placas de gordura, o que é chamado de saponificação. A imagem representa uma necrose gordurosa na mama. A necrose fibrinoide é um tipo de necrose causada pela deposição de imunocomplexos, antígenos ligados a anticorpos. Os imunocomplexos depositados junto com as fibrinas extravasadas dos vasos formam uma estrutura vista ao microscópio chamada de fibrinoide. A imagem mostra um caso de vasculite, que é a inflamação dos vasos, e essa região mais rosa é um caso de necrose fibrinoide. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.